Você provavelmente acha que a internet foi inventada por uma empresa de tecnologia, talvez o Google ou a Microsoft. A verdade é bem diferente. A internet nasceu durante a Guerra Fria, financiada pelos militares americanos que queriam um sistema de comunicação que sobrevivesse a um ataque nuclear. Foi desenvolvida por pesquisadores acadêmicos que nunca imaginaram que bilhões de pessoas um dia estariam usando isso para ver vídeos de gato, que nem eu e você. E o cara que inventou a World Wide Web, o famoso WWW, ele criou de graça e disponibilizou para o mundo sem cobrar nada. Uma decisão que custou a ele bilhões, mas garantiu que a internet fosse de todos. A história da internet tem Guerra Fria, universidades competindo, decisões éticas que mudaram o mundo e o nascimento acidental da maior rede de comunicação da humanidade. Neste vídeo, você vai entender como saímos de computadores isolados até a internet que você usa agora para assistir esse vídeo. E garanto que pelo menos duas dessas histórias vão te surpreender. Para entender a internet, precisamos voltar para 1957. A União Soviética lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial em órbita. Os Estados Unidos entraram em pânico, estavam perdendo a corrida tecnológica para os soviéticos. Como resposta, o governo americano criou a ARPA, Advanced Research Projects Agency. A missão era simples: garantir que os EUNIL nunca mais fossem pegos de surpresa tecnologicamente. Em 1962, Joseph Licklider, um cientista da computação, escreveu um memorando descrevendo uma rede intergaláctica de computadores conectados compartilhando informação instantaneamente. Na época, computadores eram máquinas isoladas. Se você quisesse transferir dados de um computador para outro, tinha que fisicamente levar fitas magnéticas de um lugar para o outro. A ideia de Licklider era revolucionária, mas tinha um problema prático: como conectar computadores que estavam fisicamente separados? E aqui entra a paranoia da Guerra Fria. Os militares americanos tinham um medo constante. E se a União Soviética destruísse os centros de comunicação do EUNESU com um ataque nuclear? Paul Baran, pesquisador da RAND Corporation, propôs uma solução genial. Ao invés de uma rede centralizada que poderia ser destruída atacando um ponto, criar uma rede descentralizada. Se um computador fosse destruído, os dados encontrariam outro caminho. Agora, em 1969, a ARPANET conectou seu primeiro computador. O CLA, em Los Angeles, foi conectado ao Stanford Research Institute. Eram apenas dois computadores, separados por 500 quilômetros. A primeira mensagem enviada foi login. Bem, tentaram enviar login. O sistema travou depois de LO, mas estava funcionando. A internet, ainda que primitiva, havia nascido. A ARPANET começou pequena, mas cresceu rápido. Ano de 1971. 2 anos depois da primeira conexão, já eram 15 computadores conectados, principalmente em universidades e centros de pesquisa. Mas tinha um problema. A ARPANET foi criada para compartilhar dados e recursos computacionais. Só que os pesquisadores começaram a usar para algo completamente diferente: conversar. Ainda em 1971, Ray Tomlinson, um programador trabalhando na ARPANET, criou o primeiro sistema de e-mail. Ele precisava de um símbolo para separar o nome do usuário do nome da máquina. Olhou para o teclado e escolheu o arroba, porque ninguém usava aquilo para nada. A primeira mensagem de e-mail da história foi algo como QWRTYUIOP. Ele estava apenas testando se funcionava. Tomlinson mais tarde disse que nem lembrava exatamente o que escreveu, porque não achava que aquilo fosse importante. Mas o e-mail explodiu. Em poucos meses, 75% do tráfego da ARPANET era e-mail. Os militares tinham financiado uma rede para compartilhar pesquisa científica. Acabaram criando acidentalmente a primeira rede social da história. Anos 70 e início dos 80. A ARPANET continuou crescendo. Outras redes surgiram: NSFNet, BitNet, CSNet. O problema? Essas redes não conversavam entre si. Era como ter telefones que só funcionavam se a outra pessoa tivesse a mesma operadora que você. Então, dois pesquisadores, Vint Cerf e Bob Kahn, desenvolveram um protocolo que permitia redes diferentes se comunicarem. TCP/IP, Transmission Control Protocol/Internet Protocol, em 1983.
A ARPANET adotou oficialmente o TCP/IP. Essa data, 1º de janeiro de 1983, é considerada por muitos o verdadeiro nascimento da internet moderna, porque a partir dali, qualquer rede podia se conectar a qualquer outra rede. Foi o momento que deixou de ser uma rede e virou a rede, The Internet. Ok, então em 1983 temos a internet funcionando, mas ainda era algo extremamente técnico. Você precisava saber comandos específicos, endereços IP, protocolos complicados, era coisa de cientista e pesquisador. Não tinha nada visual, nada amigável, nada que uma pessoa comum conseguisse usar. 1989, um cientista britânico chamado Tim Berners-Lee estava trabalhando no CERN, a Organização Europeia de Pesquisa Nuclear na Suíça. Ele tinha um problema prático. Pesquisadores do mundo inteiro colaboravam no CERN, mas cada um organizava informação de forma diferente. Era um caos. Berners-Lee propôs uma solução, um sistema onde documentos poderiam se conectar através de links. Você clicaria em uma palavra e seria levado para outro documento. Ele chamou isso de World Wide Web. E aqui vem a parte crucial. Berners-Lee criou 3 tecnologias fundamentais que usamos até hoje. HTML, a linguagem para criar páginas. HTTP, o protocolo para transferir essas páginas. URL, o endereço para encontrar essas páginas. 1991. Berners-Lee colocou o primeiro website no ar. Era sobre o próprio projeto World Wide Web. E então ele fez algo extraordinário. Ele tinha criado algo que poderia valer bilhões. O CERN poderia ter patenteado. Ele poderia ter ficado extremamente rico. Mas em 1993, Berners-Lee e o CERN tomaram uma decisão histórica: disponibilizar a World Wide Web gratuitamente para toda a humanidade, sem royalties, sem patentes, de graça. Quando perguntaram por que ele fez isso, Berners-Lee respondeu: porque a internet deveria ser de todos, não de uma empresa. Essa decisão mudou o mundo. Se a web fosse proprietária, provavelmente não teríamos Google, Facebook, YouTube, Wikipedia. A internet seria completamente diferente. Tim Berners-Lee abriu mão de uma fortuna para garantir que a internet fosse livre e acessível. E é por isso que você pode assistir esse vídeo agora. Com a web gratuita e acessível, as coisas explodiram rapidamente. 1994. Netscape lança o primeiro navegador comercial popular. De repente, qualquer pessoa com um computador podia navegar na web. 1995. Amazon e eBay são fundados. O comércio eletrônico nasce. 1998. Google é criada em uma garagem. 2 estudantes de Stanford achavam que poderiam organizar a informação da internet melhor que ninguém. 2004. Facebook começa em um dormitório de Harvard, inicialmente só para estudantes universitários. 2005. YouTube é lançado. A primeira transmissão de vídeo online era de um dos fundadores no zoológico. 2007. iPhone transforma a internet de algo que você acessava em casa para algo que estava sempre no seu bolso. E então veio a explosão das redes sociais, streaming, e-commerce, trabalho remoto. Hoje, mais de 5 bilhões de pessoas usam a internet. São mais de 400 milhões de sites ativos. A cada minuto, são enviados 200 milhões de e-mails, feitas 6 milhões de buscas no Google, assistidas 5 milhões de horas de vídeo no YouTube. De 2 computadores conectados em 1969 até uma rede global que conecta metade da humanidade. E tudo começou com militares com medo de ataque nuclear, pesquisadores querendo compartilhar dados e um cientista que decidiu dar sua invenção de presente para o mundo. De um projeto militar da Guerra Fria em 1969, passando pelo e-mail acidental, pelo TCP/IP, que conectou tudo, até Tim Berners-Lee criando a web e doando para a humanidade. A internet que você usa hoje não foi inventada por uma única pessoa ou empresa. Foi construída por décadas de cientistas, pesquisadores e visionários que frequentemente não tinham ideia do impacto que seu trabalho teria. E a decisão mais importante de todas foi tornar tudo isso livre e acessível. Se você se interessou pelo vídeo, aproveite para curtir, se inscrever no canal.
E deixa nos comentários, você consegue imaginar sua vida sem internet? E quais tecnologias vocês querem ver por aqui? Fiquem bem e até o próximo vídeo!